A Abranet completa em 2021 25 anos de existência e, para comemorar a data, uma série de personalidades que fizeram parte dessa história estão dando depoimentos sobre o passado, o presente e qual será o futuro da internet e da própria Abranet no Brasil. E agora eu recebo o Etevaldo Siqueira, jornalista de longa data e que presenciou não só o surgimento da internet, mas também com outras tecnologias. Etevaldo, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por reservar um tempinho para conversar. Estou às suas ordens, muito agradecido, primeiro pela honra de poder falar para um público de vocês sobre uma coisa tão importante como tem sido a internet na vida humana. Lá atrás, 96, quando surge a Abranet, a internet surge um pouco antes. O que você lembra daquele período e o que o senhor considera como mais marcante para essa criação e que foi essencial para o desenvolvimento da internet? Olha, a internet, de um lado, do lado tecnológico, ela é fruto da evolução da tecnologia das comunicações. No momento em que você pode digitalizar, né, a transmissão da voz, ela pode ser considerada uma evolução das próprias telecomunicações. No momento que você teve a telefonia com fio, depois telefonia sem fio, rádio, a internet é uma decorrência desse lado. De outro lado, ela se tornou, digamos, um benefício mundial, porque pela primeira vez você consegue colocar em comunicação, em contato, qualquer pessoa, digamos, que disponha desse meio que para nós estamos conversando, em qualquer continente, com uma facilidade muito maior. Quer dizer, você não precisa estabelecer uma rede física como era da telefonia, ou mesmo o rádio anterior, porque você tem, no momento que a difusão do computador pelo mundo, ela se tornou, digamos, ou talvez, da minha opinião, o maior avanço que as telecomunicações puderam alcançar até o final do século XX. E como o senhor avalia a internet hoje? Quer dizer, passados esses 25 anos, em que estágio chegamos? E era possível lá atrás, em 96, imaginar que estaríamos nesse estágio? Não era possível. Nós não tínhamos, talvez alguma pessoa excepcionalmente muito otimista poderia projetar, né, que a internet pudesse abranger um percentual tão grande da humanidade como esse. Ela, muito mais do que o telefone, né, fisicamente, se você pegar na história do telefone, nós não tínhamos essa possibilidade. Até porque o custo hoje da transmissão, nós estamos falando o custo tão baixo que é quase que desprezível. Se você fizer uma ligação interurbana, né, de pessoa a pessoa, o gasto, do ponto de vista econômico, é maior nas pontas. E ela, então, no momento que ela abre esse leque, ela integra a humanidade de uma maneira como nós nunca tivemos. Então, esse foi o grande avanço e a grande explicação para que ela assumisse esse papel e alcançasse um percentual tão grande da humanidade sem que houvesse necessidade de investimentos, né, como teria sido se você tivesse que colocar linhas telefônicas para colocar as pessoas em contato. Usando o que nós precisamos ter é uma infraestrutura que depende muito mais das pessoas estarem ligadas a um computador e trouxe esse benefício de integração mundial que nós estamos vendo hoje. A internet ela coloca realmente a humanidade numa rede que, se você dissesse, se dependesse de cabo submarino, se dependesse de uma estrutura física maior, né, seria muito difícil de você integrar.
tanta gente com um custo residual tão baixo. Agora, observando, analisando a evolução da internet à luz do século XXI, quais foram os principais desafios vencidos, né? Desde 95, 96, quando ela nasce, até hoje, assim? O que o senhor pontua como foi essencial vencer para a gente ter a internet que a gente tem hoje? Bom, primeiro, o estabelecimento de um investimento que se fez espontaneamente no mundo. A grande vantagem é que a internet não se tornou um monopólio de um grupo, nem de um Estado, nem de um grupo privado. Quer dizer, ela se expandiu também livre de regulamentações que fossem. Houve tentativas no Brasil de se estatizar. A Embratel queria ter o monopólio, tá certo? Achava que era o fato dela ter o monopólio da telefonia de longa distância, naquela época, que ela seria a única empresa autorizada a explorar. Quer dizer, isso hoje a gente acha até uma brincadeira que uma empresa como a Embratel tenha tido esse propósito, né? Porque eles não tinham ideia do que significaria essa expansão tão grande que eu chamo de democratização quase que global da internet, né? Essa liberalização da internet foi um dos maiores avanços do ponto de vista da política de telecomunicações no mundo, né? Até países que na época tinham, vou dar exemplo, os países comunistas como Rússia e China quiseram estabelecer essas barreiras, né? E nós podemos olhar como todo o processo de desmonte, de queda, de desabamento do comunismo no século passado se deu em grande parte também com essa disseminação da internet, que acabou levando muito mais a discussão política e a necessidade de liberdade a países que estavam praticamente fechados, porque não há como controlar. E essa característica, né, da internet não ter dono, esse multissetorialismo que a gente teve aqui também com a criação do comitê gestor, foi muito importante, né? Qual foi o papel mais importante que a Abranet, a Associação Brasileira de Internet, desempenhou ao longo desses anos, na visão do senhor, para manter todos esses players, né? Lembrando que a Abranet hoje ela é constituída não só de provedores de acesso à internet, como empresas diversas que atuam na internet. Bom, o que a Abranet fez foi o papel de levar, digamos, a um número muito grande de usuários, de empresas, estabelecer um diálogo também, criar uma consciência da importância desse meio de comunicação e também da necessidade de nós preservarmos um ambiente político-regulatório que impedisse que a internet caísse digamos, em processo de monopólio, seja privado, seja governamental. E ela acabou tendo um papel educativo muito grande, né, no Brasil, onde ela exerce essa coisa. Nos Estados Unidos, esse papel foi feito também por outras empresas. Houve tentativa de empresas de telecomunicações, né? A AT&T, por exemplo, um gigante, né, que mantinha praticamente um monopólio de telefonia. Se você estudar historicamente, a queda do monopólio nos Estados Unidos se deve, em grande parte, no momento que nasce um outro canal, né, e que está fora do controle da empresa monopolística. Então, a primeira consequência, eu estou falando dos Estados Unidos, que é um país democrático. Você imagina o papel que a internet teve no leste europeu, na China. Então, todo aquele quadro político mundial que nós tínhamos, naquela Guerra Fria, né, de países comunistas dominados, ela foi completamente afetada por uma consciência nova que era levada por um meio de comunicação. O que o rádio fez no século XIX, né, aconteceu com a internet no final do século XX, né? Foi levando uma discussão totalmente livre
democrática a pontos do planeta que você não tinha como no passado. Você tinha barreiras físicas ou fronteiras, né, tecnológicas que não permitiam. Hoje a internet, nós falamos com o mundo inteiro, quer dizer, de uma maneira muito mais livre. A única barreira que nós temos é a própria barreira da cultura. Você tem a barreira da língua, né? E essa barreira impede que você fale para o mundo todo. Mas no E é momento quase uma barreira que não vai existir mais, né? Com as novas tecnologias de tradução em tempo real. Mas, exatamente. Etevaldo, falando um pouco de modelos de negócio, né? A internet entra e ela revoluciona, e mesmo as empresas que começaram lá atrás provendo só o acesso, elas próprias se reinventaram, porque aí você teve o acesso gratuito, depois você teve toda a evolução da internet, surgem novos modelos de negócio, e hoje uma visão, pelo menos aqui nesse especial que está muito claro, é separar a infraestrutura, né, que provê a internet, das camadas de aplicações, e a Abranet acaba atuando nessas duas frentes. Mas quais modelos de negócios que o senhor acha que foram mais marcantes, e o que a gente pode esperar daqui para frente? Quer dizer, o que fazer hoje para a internet do futuro continuar sendo com os princípios que permearam a internet ao longo desses últimos anos? A primeira coisa que marca a necessidade de preservar essa força da internet é a liberdade. É a ausência de controles políticos, ideológicos, na medida em que você não consegue ter um canal exclusivo que seja de governo, que seja de um grupo privado, e isso favorece muito mais a diversidade de debate, de discussão, eu diria assim também, toda essa disseminação de abertura cultural, né, foi um ganho, um avanço. Do ponto de vista econômico, você criou modelos de negócio que eram impensáveis. Quer dizer, você imaginar que uma empresa de internet pode vender e qualquer cidadão pode comprar coisas onde ele estiver. Digamos, isso deu uma força imensa à economia. Quer dizer, claro que países mais atrasados sofreram um gap, quer dizer, um abismo, um afastamento maior. O que era consciente, toda a tecnologia de telecomunicações, ela acaba beneficiando os mais fortes em primeiro lugar. E no médio e longo prazo é que ela se torna, digamos, um bem de toda a humanidade. Isso aconteceu com a telefonia, aconteceu com o rádio e com as telecomunicações em geral, e a internet não foi diferente. Então, nós vemos hoje todos os setores foram afetados diretamente pela internet, seja a economia do ponto de vista de comércio internacional, seja, digamos, aquilo que é o intercâmbio cultural, político, o jornalismo. Você imagina, você acompanha coisas, nós como jornalistas, né? O fato de ter vivido a passagem, né, o mundo sem internet com o mundo da internet no século passado, eu que tenho quase 60 anos de jornalismo, então eu vi isso. E quando você se adiantava um pouco e escrevia uma coisa, olha, nós estamos caminhando nessa direção, nem a maioria dos jornalistas, meus colegas, achavam que aquilo seria possível naquele prazo. E eu, então, fui considerado mais ou menos um louco que estava dizendo bobagem. E só, felizmente, eu tinha certeza, na medida em que, pelo meu contato, pelo próprio trabalho, por estar trabalhando numa área de vanguarda tecnológica, eu podia antever aquilo, não pelos meus olhos, mas muito mais pelos especialistas com quem eu conversava. E olhando para os próximos 25 anos, dá para a gente prever alguma coisa, aproveitando da sua bagagem de que presenciou, né, e escreveu sobre muitos fatos que hoje se tornam realidade, e às vezes alguma previsão que era feita há 20 anos
levou até mais para se concretizar. O que a gente pode esperar aí do futuro da internet? O que vem de novo? Eu acho que a internet ela está evoluindo de uma maneira tão rápida que, vamos dizer, ao invés de eu estar vendo a sua imagem numa tela, nós podemos ter uma imagem tridimensional na minha frente, em que, digamos, seria mais natural do que, né? Você pode fazer coisas, o que se começa a fazer hoje. Eu posso juntar a sua imagem numa segunda tela, colocar um segundo interlocutor, e uma pessoa pode falar para dezenas de outros interlocutores com som e imagem, numa conversa quase que exclusiva. Quer dizer, então, o jornalismo foi a primeira área, pelo menos na minha visão, que foi muito beneficiada. A outra, você vê economicamente, nasceram gigantes, empresas gigantes, né, capazes do quê? Estabelecer o comércio pela internet. Né? Milhares de pessoas não pensam que isto era algo de ficção há 30, 40 anos atrás. Quer dizer, no final do século XX, o que você podia comprar e vender, né, pelas telecomunicações era alguma coisa imensamente pequena, quer dizer, uma coisa reduzida diante do poder econômico que tem hoje, né, a internet, né, como aceleradora de negócios, importação, exportação, né? E não é só na economia, na política, no jornalismo, é de uma maneira culturalmente, quer dizer, né? Eu vi, por exemplo, uma das coisas que me impressionou foi na África, né? O processo de alfabetização, né, em alguns países vinha via satélite, né? E depois pela internet era distribuído para regiões distantes lá. Eu fui de Dakar até, digamos, mais de 100 quilômetros adiante, verdadeiras escolas que eram feitas com uma pequena parabólica que recebia da França, por exemplo, no caso das antigas colônias francesas. Então, essa distribuição de sinais, digamos, e essa aceleração das comunicações, claro que trouxe benefícios proporcionais ao desenvolvimento tecnológico. Isso afetou a economia, afetou o jornalismo, afetou a cultura. Quer dizer, então, não há, na minha visão, nenhuma invenção no século passado que teve um alcance tão grande, num espaço de tempo tão pequeno. Se você imaginar, a internet nasceu quase que de uma previsão de se criar uma rede, né, que não dependia mais do que de licenciamento governamental, que não dependia muito mais de grandes investimentos. No momento que, numa ponta, você tivesse um computador, né, e uma infraestrutura que já estava quase que totalmente feita para as telecomunicações, nós demos um salto qualitativo nas aplicações. Então, nós poderíamos conversar uma hora. Uma hora sobre isso, realmente. Não, e a internet, eu concordo, acho que foi uma das mudanças mais transformadoras que nós tivemos recentemente, assim, que foi mais rápido, né? Etevaldo Siqueira, muitíssimo obrigada por reservar um tempinho, conversar aqui com a Abranet, contar um pouco dar um pouco da sua reflexão sobre o tema. Eu gostaria de primeiro agradecer a vocês pela atenção e lembrar que eu estava na Assembleia no dia que nasceu a Abranet. Quer dizer, digamos, o fato da gente ser mais velho permite que acompanhe a história ao longo de um tempo. E eu queria cumprimentar a própria Abranet, por seu intermédio, por um trabalho desse que acabou criando uma cultura, levando muito mais informação de tecnologia, de regulamentação, de aplicações da internet no Brasil. Muitíssimo obrigada. Um abração a você, Roberta.
E para você que nos acompanha, o especial completo está em abranet.org.br. Confira lá e até a próxima.